Vamos falar então sobre a história do chocolate. Muitos alimentos têm essa conotação divina, o vinho, o próprio mel, mas nenhum deles se equipara ao chocolate. O chocolate talvez seja o alimento mais citado nas diversas áreas, mas principalmente na arte, no cinema, né, nas pinturas, nas músicas. O chocolate é muito citado. Então eu cito aqui uma fala do filme Forrest Gump, em que ele diz que a vida é como uma caixa de chocolates. Você nunca sabe o que se vai encontrar, né? O nosso queridíssimo poeta português, Fernando Pessoa, escreve no início do século XX: olha, não há metafísica na Terra como o chocolate. Fernando Pessoa, um apaixonado por chocolate, né? Então, além desse apelo mágico que o chocolate tem, desse apelo divino, né? Ele hoje passa por um apelo de saudável, né? Bem como já teve um apelo medicinal, bem como afrodisíaco, embora isso seja mito, né? O chocolate, ele começa como uma semente desse fruto aqui que nós conhecemos como cacau. As sementes aqui estão. Um fruto de cacau fornece entre 20 a 40 sementes que são conhecidas no mundo comercial como amêndoas de cacau, né? E o que é interessante, porque quem classificou o cacau, a classificação que se usa na biologia hoje, é a classificação vinda de Linné, ou de Linneu, como a gente chama aqui no Brasil. E ele recebe esse nome por já, no própria denominação científica dada por Linné, como bebida dos deuses, porque tel em latim é deus e broma é bebida, né? E cacau porque vem da fonética que os astecas davam ao chocolate, né? E também os olmecas, né? Bom, a história do cacau, ela se inicia por Ocidente. Obviamente os astecas e os mesoamericanos já tinham conhecimento dessa árvore, desse fruto, né? Porque o cacau é nativo aqui das Américas, né? O termo cacau origina-se da palavra nahuatl, cacava, né? E muitos acreditam que a planta tenha surgido na bacia amazônica, mas relatos científicos apontam como a encosta amazônica dos Andes. Então ele surge próximo aos Andes, desce a bacia amazônica e de alguma maneira o cacau sobe até a Mesoamérica, né? Isto é, a América Central, chegando até o México, e onde os maias e os astecas, mas antes disso, os chamados olmecas, né, que de fato domesticam o cacau. Nós não temos conhecimento, os arqueobotânicos não têm conhecimento da planta selvagem, da planta nativa, né? Já se conhece o cacau como está aqui. Acredita-se que ele tem evoluído e surgido muito antes da vinda do Homo sapiens para o continente americano, através do Estreito de Bering, da Sibéria, migrando para uma ponte de gelo até o Alasca e descendo, né? Então, é uma planta americana, um produto americano, sul-americano, e depois, botanicamente, sua origem é na América do Sul e vai até a América Central. E hoje, seguindo esse fluxo mundial de alimentos, né, a região em que nasce o produto não é a maior produtora, porque a região que mais produz cacau hoje é a África
ocidental, principalmente Costa do Marfim, Gana, Nigéria e Camarões. Mas Costa do Marfim e Gana são de longe os dois maiores produtores de cacau, respondendo por mais da metade do cacau mundial. Então, aqui de novo abre-se um parênteses, aqui temos o caule de cacau, a flor de cacau, ela dá junto ao caule o fruto, a abertura, que então nós temos a polpa do cacau com as sementes, né, que depois viram as amêndoas e vão dar origem ao chocolate. Hoje tem 3 variedades, a espécie todas são do mesmo gênero e espécie, tem o Broma Cacau, né? E temos 3 grupos aí, o forasteiro, o crioulo e o híbrido, né? Uma árvore o cacaueiro dá por ano cerca de 2.000 sementes. Então, se nós temos 20 sementes em média por cada fruto, um fruto dá por ano um pé, né? Dá por ano cerca de 200 frutos aí, né? O cacau, ele se limita a uma região do globo 10 graus de latitude acima do Equador, né, latitude norte, e 10 graus de latitude sul, isto é, abaixo do Equador. Né? Aqui, é lógico, os países estão cheios, né? Nós, porventura, até possamos ter alguns pés de cacau aqui na região sul, mas o máximo que o cacau chega como plantação comercial no Brasil é o Espírito Santo, né? Mas é essa região do globo aqui, e também com temperaturas não abaixo dos 16 graus de média anual. Tá? As 3 espécies botânicas do cacau é o chamado crioulo, que domina o mercado até o século XVIII. Depois surge uma variedade forasteiro, que é o que é cultivado no Brasil, no leste da África, né? Isso é na África Ocidental, no Equador, na Costa Rica e no México. Né? E aí há um híbrido desse com o Amazonas, com o cacau amazônico, que é chamado de híbrido ou também de trinitário, que é o cruzamento entre essas 2 variedades aqui. E é o que predomina, né, no Equador, Camarões, Samoa, Sri Lanka, Nova Guiné. Tá? Bom, o que a gente nota é que o chocolate como alimento, como barra, chocolate sólido, ele não existia antes do século XIX. Né? Então, desde o surgimento lá nos Olmecas, nos Astecas e nos Maias, até o século XIX, o chocolate sempre foi uma bebida. Tá? Então, o seu uso original era como bebida. Né? E sim, os mesoamericanos eram os usuários originais aí. Na Mesoamérica, antes da vinda dos europeus, o cacau ele era utilizado, principalmente, ele era dado de presente aos sacerdotes astecas, aos reis astecas, né? E era uma bebida mais usada em rituais, né? Do que propriamente uma bebida popular. Embora, quando o Colombo aqui chega, ele já tenha notado um pouco da popularidade que essa bebida ganha, né? Não só na elite asteca, mas também no povo de maneira geral. Né? E é interessante que há esse deus aqui, chamado Deus do Ar, né? Que fazia visitas terrenas, de vez em quando dando instruções de como cultivar os vários alimentos, o cacau e o milho entre eles, muito apreciado também pelos maias e astecas. Né? E
os caroços, né, e as sementes em forma de amêndoas eram utilizados como moedas. Então é interessante que existem várias inscrições nas pirâmides mexicanas, astecas e maias, de colares feitos com as amêndoas de cacau, para vocês notarem a importância que tinha, né, nesse povo mesoamericano. Então, ela tinha uma conotação espiritual, né, de oferenda aos deuses, aos sacerdotes, nos rituais. Tinha uma importância nutricional, porque era uma bebida que trazia valor nutricional, e também era usada como moeda, né? Então tinha essa faceta financeira também, né? Bom, a fase histórica do chocolate e do cacau que nós conhecemos hoje começa, obviamente, a partir da quarta viagem de Cristóvão Colombo ao continente americano. E aí ele encontra, principalmente na região onde hoje é Honduras, né, essa bebida chocolate, né, feita de cacau, mel e especiarias, principalmente pimenta, né, mas também baunilha, que é aquela orquídea, né, aquela vagem extraída da orquídea. Então, o Colombo leva algumas dessas amêndoas para a Espanha apenas como uma curiosidade. Mas o conquistador do México, o explorador, navegador Hernando Cortés, leva a planta do cacau para a Península Ibérica e tenta plantá-la, cultivar lá na Espanha. Obviamente isso não tem sucesso, né? E os espanhóis, a partir desse momento, começam a descobrir a bebida agradável, porque nas viagens ao continente americano, eles consomem, junto com os astecas, a bebida, né? E aí isso acaba ganhando uma certa popularidade na Espanha, e a Espanha passa, então, a explorar as plantações, ou de maneira extensiva, né, as plantas de cacau do continente americano, e começa a levar essa maneira de fazer chocolate como bebida para a Europa, obviamente, né? E aí, por muito tempo, a Espanha sempre foi o principal consumidor de cacau na Europa, né? Bom, por séculos, desde a chegada do chocolate na Europa, o chocolate sempre foi utilizado como bebida. No entanto, essa bebida, isso até o século XIX, ela era um pouco restrita à elite europeia, reis, rainhas, chefes de Estado, mas principalmente na igreja, né? Os membros da igreja, bispos, padres, monges, etc., acabavam consumindo muito chocolate porque a igreja não considerava o chocolate alimento. Então, o chocolate podia ser consumido nos dias de jejum, que a igreja sempre deixava a sexta-feira para dias de jejum, mas tinham outras cerimônias, a própria quaresma, né, o período que antecede a Páscoa. Então, nós temos aqui exemplares de louças folhadas a ouro e etc., que pertenceram a Napoleão, a Maria Antonieta, e estão espalhados pelos museus do mundo inteiro. O requinte que se tornou o consumo de chocolate, principalmente pelas suas alegadas propriedades medicinais e afrodisíacas, e como também restauradoras, né? A popularização da bebida, ela só chega com o barateamento do açúcar, que se dá pelo aumento da produção mundial, mas também pelo início da autossuficiência europeia com a produção de açúcar a partir da beterraba, né? Bom, então eu trouxe aqui um pouco de uma linha do tempo do chocolate, da bebida até a barra. Então nós temos que 1528 é a chegada de Cortés, quando ele presenteia o rei Carlos V
com o chocolate. E também foi de Cortés a ideia de adicionar açúcar ao chocolate e retirar a pimenta, que era o ingrediente a mais que os astecas utilizavam, embora os astecas adoçassem a bebida com mel. Em 1569, o Papa Pio V é quem decide que a bebida podia ser consumida em jejum. Então é a partir daí que os membros da igreja, principalmente a igreja católica, passam a fazer jejum consumindo chocolate. Fica muito fácil, até eu faria dias de jejum com essa prerrogativa. Bom, cerca de 100 anos depois, o açúcar já tinha se espalhado pelas cortes europeias, e aí aqui nós temos o duque de Plessis-Praslin, ou Praslin, né, que é interessante porque o chefe ou o cozinheiro da corte desse duque belga, né, derrama um pote cheio de açúcar quente e queimado, quer dizer, um açúcar já, uma espécie de caramelo, açúcar derretido, né, ele derrama esse açúcar quente numa tigela contendo amêndoas de cacau. Então diz que daí dá origem à praline, né, que é essa sobremesa, ou essa, hoje quando se conhece uma praline belga, né, que é uma amêndoa envolta em chocolate, tem essa denominação. Dizem que é daí que vem o nome praline, por conta do duque aqui que aconteceu esse episódio. Bom, 1674, século XVII, as casas de café de Londres passam a servir chocolates misturados à massa de bolo, né? E em 1677 se instala a primeira plantação de cacau no Brasil, né? 20 anos depois, o prefeito de Zurique, né, em viagem à Bélgica, leva a mistura de bebê para a Suíça. Quando os suíços, que têm hoje uma importância muito grande no mercado mundial de chocolate, se deparam com essa bebida, né? Bom, em 1711, Carlos VI, imperador de Madrid, transfere a sua corte para Viena e leva o chocolate e a bebida. Nós já falamos aqui que a Espanha sempre foi um grande consumidor da bebida, por conta de que foi o Cortés que leva essa bebida, né, o explorador, conquistador do México, leva essa bebida aos espanhóis, e os espanhóis, como tinham o costume de serem mais abertos a esses novos alimentos, como a pimenta, etc., logo encamparam o consumo da bebida. Bom, em 1720, então início do século XVIII, várias cafeterias italianas, que já eram famosas pela produção de cafés, principalmente as venezianas e as florentinas, chegam à Suíça, à França e à Alemanha e levam a bebida chocolate no seu menu, né? Bom, em 1730 surge a primeira máquina a vapor, né, que mecaniza a moagem do cacau, e aí nós vimos que é nesse início, né, na terceira década do século XVIII, que o cacau começa a ter um preço mais acessível, deixa de ser bebida de rei, rainhas e de chefe de estados. E em 1765, então, se estabelece a primeira fábrica de moagem de cacau nos Estados Unidos. Bom, a partir então do surgimento dessas fábricas de moagem de chocolate, isso também se espalha, e nós temos que em 1780 é instalada uma fábrica em Barcelona, e em 1792 uma outra em Berlim, né? Então o chocolate chega à Alemanha, ao ponto de que Goethe, né, temos aí um escritor alemão, Goethe era venerado em vida, né, autor de 2 obras fantásticas, entre muitas, mas principalmente Fausto, né?
e Werther. São duas grandes obras de Goethe, eu recomendo que vocês leiam, que faz parte da literatura romântica mundial aí. E Goethe, então, declara a sua paixão pelo chocolate, principalmente numa viagem dele à Suíça. Bom, início do século XIX, 1810, a Venezuela se torna o maior produtor mundial, produzindo cerca de metade do chocolate mundial, sendo que 1/3 dele era consumido na Espanha. Né? Bom, em 1828 se abre aí o caminho para o surgimento do chocolate sólido ou do chocolate em barra, quando Van Houten inventa uma prensa capaz de extrair a manteiga de cacau do licor de cacau. O licor de cacau é aquela parte em que você simplesmente pega a amêndoa e moe a amêndoa. Então, a moagem da amêndoa se torna o licor de cacau, onde a gente tem os sólidos junto com a manteiga. Mas o Van Houten inventa uma prensa capaz de prensar esse licor de cacau, né, e formar uma torta de só secos e separado da manteiga. Né? Então aí se abre o caminho para o surgimento do chocolate sólido, que surge logo em seguida, né, quando o Frey desenvolve um chocolate sólido e cria uma mistura de açúcar, de cacau em pó, né, que é o licor sem a manteiga, adicionado de um pouco de manteiga de cacau. Então, século XIX, mais ou menos na metade, surge já o chocolate sólido. Bom, em 1851, começam a surgir grandes companhias britânicas de chocolate. A Cadbury Brothers apresenta numa feira mundial em Londres bombons, doces mais endurecidos, cremes de chocolate e até mesmo balas mastigáveis feitas a partir de chocolate. Né? Bom, mas a grande invenção ainda estaria por vir quando Henri Nestlé, em 1867, ele desenvolveu uma metodologia para obter leite em pó. E foi o leite em pó, em 1875, depois de anos de experimentação aqui, né, praticamente 8 anos, que Nestlé inventa a barra de chocolate ao leite, que só foi possível por conta que ele tinha obtido o leite em pó antes. Então, o chocolate ao leite nada mais é que uma mistura de açúcar, cacau em pó, manteiga de cacau e leite em pó. Né? Então, aí surge o chocolate ao leite, que de longe é o chocolate em barra mais consumido no mundo. Então, o que nós temos é que a partir da segunda metade do século XIX, tem-se aí a grande invenção. E a inovação no chocolate ainda não tinha acabado. Ainda viriam mais duas invenções que viriam a coroar o chocolate e torná-lo esse alimento místico, sensualizado e com apelo saudável, porque Lindt desenvolve o que a gente chama de conching, ou aportuguesando, conchagem, que é um processo de se pegar essa mistura de fundir o chocolate e formar uma agitação, né? De um lado e de outro, para desenvolvimento de aromas, de textura aveludada. Existem processos de conchagem aí que levam dias. Né? Bom, e Lindt e Nestlé são, não é por acaso, duas grandes marcas de chocolate presentes até o dia de hoje. Né? Então, são marcas de chocolates aí seculares, porque vem desde o século XIX até o século XXI, nos dias de hoje. Bom, e a última grande inovação na produção de chocolate é quando o Séchaut desenvolve um processo de enchimento ou recheio. Né? Esses chocolates hoje recheados, preenchidos
com os mais diversos recheios. Então tem de trufa, né, de mousse, de chocolate, de frutas e até mesmo de bebidas alcoólicas, como licores e etc. Então nós vimos aqui o caminho do chocolate desde a seu desenvolvimento do cacau pelos olmecas, passando pelos maias e astecas, Cortrês trazendo esse chocolate para a Europa, até que no século XIX, Nestlé, Lindt e Séchaut coroam com a invenção de metodologias que o chocolate chega aos dias de hoje não mais como uma bebida, mas sim com os mais diversos produtos, né, onde a imaginação aí é o limite. Tá bom? Um grande abraço para vocês e até a próxima semana com o próximo módulo.